Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Verdades. Hoje, dentro da pauta do Setembro Amarelo, nós vamos conversar sobre um tema que muitas vezes a gente esquece. Tá bom, mas quem cuida de quem cuida? A gente fala muito sobre as pessoas que enfrentam a ansiedade, a depressão e outras doenças emocionais. E sim, nós vamos falar sobre todas elas dentro desse mês. Mas o que me chama bastante atenção é que quem é que está olhando para aquelas pessoas que estão do lado oferecendo apoio e que também carregam um peso e muitas vezes sobrecarregam? Esse episódio é justamente para essas pessoas que muitas vezes em silêncio também acabam sofrendo. Eu quero dividir essa reflexão aqui com vocês em 3 pontos, mais uma vez, que é, primeiro, a gente reconhecer que também precisa de ajuda. Se você é essa pessoa, eu vou te ajudar a reconhecer que também precisa de ajuda. E também entender por que é que você precisa de ajuda. E por fim, trazendo dicas práticas, sempre trazendo o nosso toque de leveza para entender como a gente pode se cuidar no meio de todo esse processo. Muitas vezes, aqueles que cuidam acabam se colocando num papel de fortaleza, como se a pessoa tivesse que estar sempre pronta, sempre forte, sempre disponível. Mas a verdade é que ninguém consegue sustentar o outro sem reconhecer os seus próprios limites. Pensa comigo. As maiores franquias de filmes ou as maiores bilheterias que a gente viu até então sempre tem esse lugar de uma pessoa muito poderosa, muito perfeita e que consegue levar muitas coisas, que consegue vencer grandes problemas, quando na realidade está ali travestida de uma grande força, de um poder. E é quase intocável, perfeito, inatingível. Essa é a verdade, é inatingível. E aí, o que me chama muita atenção é por que será que existiu no ser humano o desejo de criar esses personagens? E por que a gente consome tanto assim? Talvez lá no fundo, e essa é uma metáfora que eu gosto de usar muito dentro do consultório, é que muitas vezes a gente acha que vestir uma capa vai nos dar esse poder de invencibilidade, onde nada vai nos abalar, onde realmente eu sou uma fortaleza e nada me abala. Sabe o Super-Homem e a Mulher Maravilha? Então, é sempre esse paralelo que eu trago. Só que não esquece que esses 2 super-heróis também têm as suas deficiências. Eles também têm ali o seu ponto fraco. E eles precisam de ajuda do mesmo jeito. Todos eles, em todos os filmes, você vai ver que os super-heróis, eles trabalham em conjunto. Por quê? Porque não tem como a gente viver essa vida sozinho. E aí, alguns sinais de que essas pessoas, elas precisam sim serem cuidadas, serem sustentadas, serem emocionalmente suportadas. Sabe quando você tá ali no seu dia, você tá na sua rotina e você começa a ter uma irritabilidade frequente, uma exaustão física e mental e você não sabe de onde tá vindo? Muitas vezes a sensação de não ter mais o que fazer, não ter mais recurso, ou até mesmo seu corpo físico começa a dar indícios como dores de cabeça frequente, problema de sono, manchas na pele, e você não consegue entender de onde é que essas coisas estão vindo. E aí você olha para tudo isso, mas entende que eu não tenho como parar agora, porque tem alguém que precisa da minha ajuda. Tem alguém que precisa que eu seja suporte. E aí você não entende que o seu corpo tá dando sinais de que você precisa de cuidado também. Reconhecer esses sinais não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, isso é um ato de coragem. Isso é o que eu sempre falo dentro do consultório. Quando a gente reconhece que precisa de ajuda, para muitos aí fora vão dizer, isso é um sinal de vulnerabilidade e fraqueza. Só que deixa eu te contar uma coisa. Para você ser vulnerável em ambientes seguros, você precisa ter muita coragem. E realmente, isso não é para qualquer um. Quando um cuidador, uma pessoa que é suporte emocional, ela admite que também precisa de ajuda, ela abre espaço para então continuar oferecendo um apoio de qualidade para quem precisa, sem se destruir no caminho. Isso é o que vai fazer toda a diferença e se tornar sustentável esse apoio. E posso te contar uma coisa? A pessoa que está sofrendo de depressão, ansiedade, ela também consegue enxergar quando o outro está sobrecarregado.
E muitas vezes pode até mesmo vir um sinal de culpa. E muitas vezes, sem saber, isso se tornar mais um pedacinho de algo que ela vai guardar lá dentro e não vai deixar sair. Percebe como essa dinâmica ela precisa ser muito bem cuidada? E a gente está aqui justamente para isso. Agora, mas por que precisam de ajuda? Cuidar de alguém que está em sofrimento emocional pode ser muito desgastante. Existe até um termo para isso, fadiga por compaixão. É quando a empatia constante começa a esgotar todo o seu recurso interno e você não consegue mais se doar, sabe assim? O risco disso é quando o cuidador, a pessoa que é suporte, essa pessoa que está ali dando esse suporte emocional, pode desenvolver sintomas de ansiedade, tristeza profunda, sensação de impotência e até mesmo começar a se isolar do restante do mundo por achar que não vai conseguir dar conta disso. Além disso, o relacionamento com a pessoa que ela tá cuidando pode também começar a se desgastar. É por isso que eu gosto muito desse exemplo. Sabe quando a gente tá dentro do avião e a aeromoça ela tá passando as instruções de voo, de segurança de voo, e ela vai falar sobre, em caso de descompressão, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. E a instrução ela é muito clara. A instrução ela diz, coloque primeiro em você, e ela ensina como fazer isso, e depois auxilie a outra pessoa que está ali perto de você. Isso tem um motivo, porque na realidade, se você for tentar colocar primeiro na outra pessoa, você pode ficar sem oxigênio e não conseguir ajudar o outro, e nem você, duas pessoas podem vir a falecer. Pois é por isso que a instrução ela é muito objetiva, muito clara. É justamente para salvar a vida das duas pessoas. Cuidar de você mesmo não significa abandonar o outro, mas garantir que você tenha forças o suficiente para continuar presente de uma maneira saudável. Entende quanto é importante você se cuidar? Não é um ato de egoísmo ou pensar só em mim. Não, muito pelo contrário. O autocuidado é sim uma ação de empatia, também de pensar no outro. A gente precisa acabar com essa ideia de que autocuidado é algo autocentrado, egoísta, somente para si. Nós somos seres relacionáveis, o nosso autocuidado vai impactar diretamente nos nossos relacionamentos. A gente precisa lembrar disso. Tudo bem, mas então como essas pessoas que cuidam podem ser ajudadas? Vamos para as nossas dicas práticas. Rede de apoio. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Encontre alguém que você confia, alguém que realmente é um ambiente seguro para você, com quem você pode falar sem medo de julgamento, sem medo do que as pessoas vão pensar, sem medo de tentar esconder algo ou tentar ser alguém que você não é, tentar se mostrar forte o tempo inteiro. Não, você pode ser você e você pode dizer o quanto aquilo está pesado para você. Deixa eu te contar uma coisa, não tem problema achar que isso tudo tá pesado. É natural que isso aconteça. O quanto mais você guardar para si, mais isso vai se tornar pesado. Então, encontre alguém em quem você confie. Estabeleça uma rede de apoio. E assim como a pessoa de quem você está cuidando, você também vai precisar de ajuda profissional. Terapia, grupos de apoio, até mesmo todas as questões que envolvem a fé. Ela é de extrema importância nesse momento. Não espera chegar no seu limite para buscar ajuda. A gente sempre fala muito sobre prevenção e promoção de saúde mental. Quando a gente fala da prevenção, a gente está olhando exatamente onde aquilo pode dar problema e se antecipando para que aquilo não aconteça. Mas quando a gente fala de promoção de saúde mental, a gente está falando de algo que antecede ainda a prevenção, onde a gente fala de estimular para que a gente tenha uma vida com saúde mental de qualidade, para que então não precise entrar num quadro de prevenção, entende? Estabeleça limites saudáveis. Aprenda a dizer não quando necessário. Quando você está cuidando de outra pessoa, dizer não muitas vezes não significa abrir mão de si, mas de muitas vezes começar a estabelecer saúde para esse relacionamento. Espiritualidade e propósito. Para muitos, a fé, a oração, a meditação são fontes que vão renovar a sua saúde mental. Sim, cientificamente nós já temos inúmeros estudos que falam o quanto é saudável para nossa mente você orar, você agradecer, você meditar e você ter esse lugar de refrigério para o seu coração. Faz o seguinte,
Volta a um episódio e escuta o nosso episódio sobre descanso e você vai entender o quanto isso é importante. Faça pequenas pausas no seu dia. Estabeleça algumas coisas que vão te trazer alívio. De novo, volta e escuta o nosso episódio anterior. Como caminhar, ouvir uma música, escrever os seus pensamentos, estabelecer momentos de rotina de respiração, exercícios de respiração. Isso também pode te ajudar muito. Observe como está o seu sono. Tenha uma boa noite de sono. Nath, eu não consigo dormir mais. Ok, então a gente vai cuidar de todas as outras coisas para que o seu sono volte a se regular. Por isso que a gente fala de procurar ajuda profissional. Às vezes, sim, a gente vai precisar procurar um médico, algum outro profissional que vai te ajudar a lidar com tudo isso que está acontecendo. Essas pequenas atitudes, elas podem parecer simples e até inofensivas, mas elas não são. São elas que vão te ajudar a sustentar, a se sustentar e a cuidar do outro a longo prazo. Por que quando a gente olha para o outro, a gente quer dar tudo de si e a gente olha e quer que ele faça, a gente torce para que ele consiga sair do lugar onde ele está ou que ele comece a dar pequenos passos. E a gente celebra as pequenas conquistas, mas quando é com a gente, muitas vezes a gente não tem o mesmo olhar. Por isso que esse episódio hoje ele é para falar com você, para você que cuida de alguma pessoa que sofre com doença emocional. Essas pequenas atitudes, elas vão fazer toda a diferença no seu dia. Confie em mim. Isso, ao longo prazo, ele vai te dar suporte e sustentação para enfrentar todo esse processo. O mês de Setembro Amarelo, ele é um mês sobre valorizar a vida de quem sofre, mas também a vida de quem sustenta essa pessoa. Se você é essa pessoa que oferece apoio, não se esquece, você também precisa de cuidado. Permita-se, se dê essa oportunidade. Eu tenho certeza que até mesmo a pessoa de quem você cuida, no momento em que você cuidar de você, isso também vai ajudar dentro dessa relação. Se você está passando por algum momento difícil, existem inúmeros canais que podem te ajudar nesse processo. Eu queria te convidar para ficar com a gente aqui no mês de setembro, porque nós vamos falar sobre muitas coisas envolvendo saúde mental. E claro, sempre trazendo esse olhar para que nós possamos valorizar a vida. É isso. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem você sabe que tá precisando olhar para si e cuidar de si também. Eu te vejo no próximo episódio do Entre Verdades e, como eu disse, esse mês de setembro nós vamos falar exclusivamente sobre saúde mental, olhando para a campanha do Setembro Amarelo. Te espero no próximo episódio. Tchau!